Mussum morreu aos 53 anos, escondendo um segredo repugnante que a Globo apagou do público brasileiro por 3 décadas inteiras. Ninguém no país imaginava que o humorista famoso da garrafa de cachaça vivia uma mentira construída em cima de um homem totalmente diferente do personagem que a televisão nacional aplaudia nas noites de sábado. Fique até o final, porque você vai entender por que Antônio Carlos Bernardes Gomes morreu sozinho num quarto de hospital em São Paulo, carregando essa mentira dolorida durante 30 anos. Mas o segredo do Mussum não nasceu naquela sala de cirurgia do Hospital Beneficência Portuguesa. Começou muito antes. Numa manhã fria de 7 de abril de 1941, no Morro da Cachoeirinha, na zona norte carioca. Uma empregada doméstica negra e analfabeta chamada Malvina Bernardes Gomes deu à luz o 10º filho da vida dela, num chão gelado de barraco, pobre, sem saber quem era o pai biológico da criança recém-nascida. E foi ali, embrulhado num pano velho de cozinha, que o menino Antônio Carlos Bernardes Gomes começou a construir sozinho a mentira que iria matar ele, 53 anos depois, num leito paulista. Uma farda militar dobrada num armário escuro da casa dele por 3 décadas. O uniforme de cabo da Aeronáutica Brasileira que ele nunca deixou o público inteiro ver em nenhum programa da Rede Globo. 8 anos servindo a Força Aérea, antes de virar Trapalhão Nacional. Uma reportagem antiga da revista Veja de agosto de 1983, guardada por ele até a hora da morte. A capa que expôs a fortuna milionária escondida de Renato Aragão e provocou o racha oculto do grupo humorístico mais famoso da história do país. 6 meses de reprises escondidas pela emissora carioca, enquanto os 4 trapalhões viviam uma guerra fria por dinheiro nos bastidores do canal. E um exame de DNA feito em outubro de 2019 por um cirurgião dentista chamado Igor Palhano, o 6º filho biológico do humorista, que apareceu 25 anos depois da morte do artista. Reconhecido pela Justiça do Rio de Janeiro só em fevereiro de 2025. Sem direito a nenhum centavo da herança do pai famoso, porque o prazo legal já tinha prescrito na virada do milênio. A vida verdadeira do eterno trapalhão negro do Brasil começou muito antes da Globo, numa infância de fome brutal no barraco pobre da Cachoeirinha. Passou por quase uma década, vestindo farda militar na aeronáutica, por um racha oculto com Renato Aragão, que a emissora enterrou por 6 meses, e por um filho biológico que só apareceu 2 décadas e meia depois do enterro do humorista. Mas terminou na madrugada fatídica de 29 de julho de 1994, com o riso do último grande sambista dos originais, apagado para sempre num leito de UTI paulista. Uma vida que a emissora carioca apagou dos livros por 30 anos inteiros e que a maioria dos espectadores do país nunca soube que existiu de verdade. A vida verdadeira de Antônio Carlos Bernardes Gomes começou numa noite fria de 1947 no beco íngreme do Morro da Cachoeirinha. Malvina subia a rampa de terra batida carregando um guardanapo velho de linho apertado contra o peito. Nele iam as sobras frias do jantar dos patrões da mansão da Tijuca, o único jantar que os 10 filhos dela iriam disputar naquela noite gelada. Quando ela empurrou a porta de madeira torta, encontrou os 9 irmãos mais velhos brigando aos gritos por um pedaço duro de pão caído no chão de terra batida. Mas ali, o filho do meio, com 6 anos incompletos naquela noite, não estava na briga. Estava sentado numa cadeira quebrada do canto escuro, cabeça baixa, decifrando sozinho as letras estampadas num jornal amarelado trazido da mansão na semana anterior. E aquele filho calado do canto escuro tinha um talento escondido que iria mudar para sempre a vida da família pobre. Um talento que os outros irmãos famintos ainda não desconfiavam. O pequeno Antônio Carlos aprendeu a ler inteiramente sozinho aos 7 anos, apenas com
jornais velhos que a mãe trazia, embrulhados das sobras. Pouco tempo depois, com 8 anos apenas, pegou a mão calejada da mãe analfabeta na sala do barraco. Sentou Malvina numa cadeira torta de madeira. Colocou o lápis nos dedos gastos da mulher que lavava o chão dos ricos 10 horas por dia e ensinou a própria mãe negra a assinar o nome dela pela primeira vez em 4 décadas de vida sofrida. Mas o carinho do garoto com a mãe analfabeta não iria durar muito tempo no barraco pequeno, porque 3 invernos depois daquela tarde, uma decisão dolorosa da própria Malvina iria separar para sempre a criança da família. Malvina tinha 10 bocas famintas para alimentar e o salário miserável de doméstica não dava mais nem para o pão duro do café da manhã. Numa manhã molhada de 1952, ela colocou uma maleta de papelão surrado na porta do barraco. Acompanhou o filho Antônio Carlos, calado, até o portão de ferro do colégio interno da Fundação Oswaldo Cruz, na Zona Norte. A criança de 11 anos não chorou naquela manhã de despedida. Nunca chorou nas 8 temporadas trancada no dormitório coletivo daquele colégio distante. E foi ali, no dormitório coletivo apertado do colégio interno, que aos 18 incompletos, o rapaz magro do morro tomou uma decisão radical que iria construir a mentira mais bem escondida da televisão nas 3 décadas seguintes. Numa manhã ensolarada de 1959, o jovem Bernardes Gomes atravessou o portão principal da base aérea do Galeão, vestindo a única camisa branca dobrada que tinha guardada no armário do colégio. Assinou o alistamento voluntário na Aeronáutica Brasileira, cortou o cabelo raspado de recruta e vestiu o uniforme verde-oliva pela primeira vez naquela mesma tarde. E começou uma vida militar rígida, que iria durar 8 anos inteiros, escondida do público brasileiro para sempre. Corneta militar às 5 horas da manhã fria. Salto de paraquedas a 3.000 metros de altitude sobre o mar aberto da Baía de Guanabara. Marcha brutal às 3 horas da tarde, escaldante do Galeão. E o cabo Bernardes Gomes subiu na patente até virar comando de esquadrão, depois de 3 temporadas limpas, sem uma única falha registrada nos arquivos da corporação. Mas o que nenhum superior hierárquico da base aérea imaginava é que o cabo Bernardes Gomes vivia uma vida totalmente diferente logo depois da corneta do fim do expediente da tarde. Todas as noites da caserna, depois de tirar o uniforme suado e guardar a farda no armário fechado do quarto individual, o rapaz apanhava o reco-reco de madeira escondido numa sacola de pano velha e descia o Morro da Cachoeirinha correndo até os bailes de samba do Rio. Tocava até o amanhecer nos terreiros populares. Voltava apressado para o quartel antes das 5 horas da corneta do amanhecer. Vestia a farda impecável de novo, como se nada tivesse acontecido. E nenhum superior jamais desconfiou que o cabo disciplinado do Galeão era o mesmo músico sambista que animava as noites clandestinas da malandragem carioca da década de 60. Foi numa daquelas noites clandestinas dos bailes populares que o cabo Bernardes Gomes montou, junto com outros músicos negros do Rio, um grupo pequeno chamado Os 7 Modernos. Gravaram o primeiro compacto pela gravadora Continental em pleno regime militar da década de 60. Pouco tempo depois, trocaram o nome para Os Originais do Samba e viraram a banda mais famosa do gênero nacional. E foi num estúdio apertado da Rede Globo, em 1965, que aconteceu o encontro fatídico que iria mudar para sempre o destino do carioca faminto da aeronáutica. Os Originais do Samba foram convidados para tocar ao vivo no programa Bairro Feliz, apresentado por Otelo Zeloni. Nos bastidores apertados do estúdio principal, o cabo sambista da aeronáutica foi apresentado ao ator negro mais famoso do cinema brasileiro, um homem magro chamado
Sebastião Bernardes de Souza Prata, que o país inteiro conhecia, apenas pelo apelido artístico de Grande Otelo. Grande Otelo olhou o cabo Bernardes Gomes da cabeça aos pés durante alguns segundos apenas. Riu alto no meio do camarim, apertado, e soltou o apelido definitivo que iria acompanhar Antônio Carlos até a hora da morte no Hospital Paulista, 30 anos depois, Mussum, nome popular de um peixe teleósseo, sul-americano, de corpo escorregadio e liso, que sempre fugia das armadilhas dos pescadores do interior. Mas o apelido dado pelo Grande Otelo era só o começo da farsa nacional. Porque 8 temporadas depois daquela apresentação, um outro humorista brasileiro chamado Renato Aragão iria convidar o Mussum para entrar num grupo humorístico novo da TV Tupi. E ali começaria a maior mentira que a emissora carioca iria construir em cima do sambista sóbrio, nascido no barraco pobre da Cachoeirinha. Foi em 1973, nos bastidores dos estúdios da TV Tupi Carioca, que o Mussum ouviu pela primeira vez o convite que iria mudar para sempre a rotina profissional dele. Do outro lado da conversa estava o cearense Renato Aragão, um homem magro de bigode fino que já fazia sucesso na televisão brasileira como o personagem Didi Mocó, e que planejava fechar o 3º lugar do grupo de comédia que já vinha comandando na programação diária do canal. O grupo se chamou Os Trapalhões e já estava no ar na Tupi desde os anos 60. Mas foi só em 1973 que o Cabo Carioca entrou para fechar o trio original com Renato e Dedé, 2 humoristas brancos e um humorista negro fazendo palhaçada popular no horário da tarde. Didi Mocó liderava os comparsas atrapalhados junto com Dedé Santana, no papel de parceiro cômico. E o Mussum entrou como o único integrante negro do time humorístico que iria conquistar o país inteiro nos anos 70 seguintes. E foi logo nas primeiras semanas de contrato com a Tupi que os produtores da emissora entregaram para o Mussum o roteiro do personagem que iria construir a maior farsa da carreira dele. O roteiro mandava o artista interpretar um alcoólatra da periferia do Rio de Janeiro, um sambista negro sempre com uma garrafa de cachaça na mão suada. O vocabulário próprio com sufixo "issa" no fim de cada palavra falada já vinha herdado da época que o Mussum trabalhou na escolinha do professor Raimundo, com Chico Anísio. Frases como "Cacildes" e "Quero morrer pretes", repetidas a cada esquete gravado, e a bebedeira constante como marca registrada do palhaço negro dos Trapalhões. Mas o que os milhões de espectadores brasileiros que assistiam os Trapalhões toda semana nunca souberam é que o Mussum da vida real era o oposto total do personagem alcoólatra da tela pequena. O verdadeiro Antônio Carlos Bernardes Gomes bebia apenas socialmente nas raras ocasiões familiares e mantinha 2 empregos regulares que o consumiam a semana inteira. Membro fundador dos Originais do Samba nas madrugadas dos bailes populares. Comediante do time humorístico da Rede Tupi nas tardes das gravações. E os 5 filhos biológicos daquela época nunca viram o pai bêbado uma única vez em 20 anos, diretos de convivência familiar sob o mesmo teto da Cachoeirinha. Em 1977, os 4 humoristas trocaram a TV Tupi em queda pela emissora mais poderosa do país inteiro, a Rede Globo da família Marinho. O programa estreou no domingo de manhã com a audiência recorde do Ibope Nacional. Chegou aos 60 pontos redondos no auge da década de 80 e virou a atração dominical mais assistida da história do canal carioca. Mas o preço pessoal que o Mussum pagou pela fama nacional dos Trapalhões foi o mais alto de todos os 4 artistas do time. E ninguém do público jamais soube da verdade horrível que acontecia com o sambista da Cachoeirinha nas ruas do Rio, depois das gravações da Globo. Numa tarde qualquer do verão carioca dos anos 80,
o Mussum estava andando pela calçada movimentada da zona sul do Rio depois de uma gravação da Globo. Uma senhora branca desconhecida se aproximou correndo pelas costas do artista. Trouxe a filha pequena no colo apertado. Olhou o sambista de cima a baixo com um sorriso amplo e soltou uma frase repugnante que iria doer no peito do humorista pelo resto da vida sofrida. Pode abraçar sem medo, minha filha. Ele não solta tinta. E não foi a única humilhação pública que o artista sofreu nas calçadas cariocas nos anos 80 da fama do grupo. Homens brancos passavam pelo sambista negro em plena rua movimentada da Zona Sul e davam tapas na cabeça e nas costas suadas do humorista sem pedir licença nenhuma. Xingavam o palhaço nacional de negão em voz alta na frente dos pedestres assustados. Tratavam o famoso da tela como se fosse mesmo o personagem alcoólatra da bebedeira dominical da Globo. Mas o Antônio Carlos da vida real nunca ficava quieto na hora dos xingamentos racistas das calçadas cariocas. Sempre respondia no mesmo tom bruto dos ofensores brancos, usando apelidos preconceituosos que os nordestinos também sofriam nas ruas do sudeste rico do país. Um ano depois da entrada do Mussum no trio, em 1974, um quarto comediante entrou no grupo para fechar o quarteto lendário da televisão brasileira. Um homem magro chamado Mauro Fáxio Gonçalves, nome artístico Zacarias. E foi ali, com 4 palhaços juntos na tela pequena da televisão nacional, que os Trapalhões viraram o time humorístico mais amado do Brasil inteiro, pelas 2 décadas seguintes que o programa ficou no ar. Na tela da Globo, o Mussum encarnava semanalmente o palhaço bêbado da cachaça inteira. Nos bastidores dos estúdios cariocas, o Antônio Carlos Bernardes Gomes recusava as bebedeiras da equipe técnica e voltava rápido para a casa da Cachoeirinha, onde a farda militar da aeronáutica continuava guardada na mesma gaveta escura desde a saída da Força Aérea uma década antes. Mas, por trás das gargalhadas de milhões de crianças que assistiam os Trapalhões todos os domingos de manhã, uma tensão brava, escondida, crescia entre os 4 integrantes do grupo mais famoso da emissora. Uma tensão que iria explodir em agosto de 1983 com uma reportagem impressa da revista Veja. E foi essa reportagem polêmica, da capa nacional da Veja de agosto de 1983, que iria expor a fortuna milionária escondida do Renato Aragão, provocar a maior briga da história do quarteto e parar a atração mais assistida do país pelos próximos 6 meses seguintes da grade dominical da emissora carioca. Numa manhã de agosto de 1983, as bancas de jornal do Centro Carioca amanheceram com a mesma reportagem estampada na capa principal da revista Veja daquela semana. O rosto sorridente do humorista Renato Aragão ocupava a página inteira, ao lado de uma manchete que iria abalar o quarteto dos Trapalhões pelos próximos 6 meses seguintes: o grande palhaço. Por que Renato Aragão faz rir? O Mussum comprou a revista assim que passou pela primeira banca aberta do bairro naquele mesmo sábado. Abriu a edição em silêncio nas primeiras horas da tarde carioca, e o rosto do sambista foi endurecendo lentamente conforme cada parágrafo revelava a fortuna milionária do parceiro Renato Aragão, que ninguém do próprio grupo humorístico dos Trapalhões tinha imaginado até aquele dia. Porque o que a reportagem daquela edição revelava ia muito além do sucesso profissional. A revista mostrava uma diferença brutal de dinheiro que nenhum dos outros 3 Trapalhões imaginava que existia no próprio grupo humorístico deles. A Veja detalhou naquela matéria que o líder cearense do quarteto faturava várias vezes mais que os outros 3 parceiros do grupo humorístico, o único multimilionário da trupe da Rede Globo da família Marinho.
e os parceiros Dedé Santana, Mussum e Zacarias ficavam com partes muito menores do rateio semanal do programa dominical mais assistido do canal. Ainda naquela mesma semana, os 3 coadjuvantes se reuniram em segredo para discutir a situação depois da leitura da reportagem polêmica da Veja. Passaram horas consecutivas debatendo o que fazer diante da diferença brutal exposta pelo texto da revista impressa. E tomaram naquela conversa fechada a decisão radical que iria explodir na Rede Globo da família Marinho na semana seguinte da publicação. E a decisão dos 3 coadjuvantes chocou a alta cúpula da Rede Globo na sede carioca do Jardim Botânico naquela mesma segunda-feira, quente, da metade daquele mês. Os 3 artistas procuraram a direção artística da Globo naquela manhã de segunda-feira, levando a revista Veja aberta na mesa da reunião. Exigiram um reajuste salarial imediato para emparelhar os cachês do trio com o do líder Renato Aragão do quarteto. E se recusaram a gravar qualquer episódio novo do programa dos Trapalhões, enquanto a diferença brutal de salário continuasse do jeito que estava exposta na capa da revista. A cúpula dos Marinho ficou tonta com o motim inesperado dos 3 coadjuvantes do programa mais assistido do domingo do Canal Carioca. Não tinha episódios novos gravados suficientes para sustentar a audiência do humor semanal nas semanas seguintes e resolveu abafar o escândalo público, colocando na grade dominical 6 meses inteiros de reprises antigas do grupo humorístico, enquanto os produtores tentavam negociar em segredo a paz artística entre os 4 trapalhões brigados. Mas o que a Rede Globo nunca imaginou é que a reportagem da Veja daquele agosto estava só começando a produzir estragos no relacionamento dos 4 trapalhões, porque uma frase explosiva que o próprio Renato soltou nos bastidores das negociações da paz iria doer no peito do Mussum, pelos próximos 11 anos da vida do sambista, segundo depoimentos coletados anos depois no documentário Trapalhadas Sem Fim, do diretor Rafael Spaca. De 2019, o Renato Aragão teria soltado, durante uma discussão nervosa daquelas negociações, uma frase repugnante sobre os 3 parceiros coadjuvantes do grupo humorístico. Posso fazer a mesma coisa, tendo um macaco e um veado. Uma frase que iria acompanhar o Mussum Negro pelas próximas 11 temporadas da vida, até a hora da morte no Hospital Paulista. E o humorista negro não deixou aquela citação nervosa cair no esquecimento. Ainda naquele mesmo agosto de 1983, guardou a mágoa daquela agressão verbal como uma cicatriz aberta no peito calado. Carregou o ressentimento para todas as gravações do programa dos domingos pelo resto da carreira na emissora. E nunca mais chamou o parceiro Renato Aragão pelo apelido carinhoso de Didi Mocó, que usava nos bastidores da amizade antiga da caserna. Mas a mágoa amarga daquela frase repugnante de 1983 ainda iria produzir uma última consequência trágica 11 temporadas depois, na madrugada final da vida do humorista no Hospital Paulista. E aquela mágoa amarga da citação repugnante do agosto de 1983 seguiu com o humorista negro até a última hora da própria vida. Um homem preto, de 53 anos, morrendo em silêncio no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, em julho de 1994, carregando o veneno de uma frase que atravessou 11 temporadas inteiras da carreira dele, e que a emissora carioca escondeu do público brasileiro pelas 3 décadas seguintes da morte trágica no leito paulista. A briga interna do quarteto humorístico dos Trapalhões continuou por muito tempo, depois da reportagem polêmica da Veja de 1983. As negociações da paz artística demoraram 6 meses inteiros de reuniões fechadas com a alta cúpula da Rede Globo. O programa dominical voltou ao ar
em janeiro de 1984, com um reajuste salarial parcial para os 3 coadjuvantes revoltados. Mas o veneno amargo das palavras trocadas nos bastidores nunca mais saiu da relação profissional dos 4 humoristas até a hora da morte do Zacarias, em 1990. Mas se a briga do dinheiro dos Trapalhões de 1983 abalou o quarteto humorístico da Rede Globo por 6 meses inteiros, ninguém do Brasil imaginava naquela década que o Mussum estava carregando um segredo familiar muito mais grave, escondido em silêncio, na casa apertada da Cachoeirinha. Um segredo que só iria explodir publicamente 25 anos depois da morte do humorista no Hospital Paulista. Foi ainda em 1965, no auge da participação do Mussum, no programa Bairro Feliz da Rede Globo Carioca, que o jovem sambista militar conheceu a primeira esposa da vida dele, uma mulher chamada Lene Castro dos Santos, e o casamento aconteceu ainda naquele mesmo ano, longe dos holofotes que estavam começando a acompanhar o cabo negro da aeronáutica nos bastidores da televisão brasileira. E foi da união quieta com a Lene Castro que nasceu o primeiro filho biológico da vida do Mussum, um menino batizado com o nome de Augusto César. A primeira criança que iria virar herdeira futura do artista negro 30 anos depois, no espólio deixado após a morte trágica no Hospital Paulista. Mas a união quieta com a primeira esposa, Lene Castro, não iria durar por muito tempo nos bastidores da vida familiar do cabo sambista negro. Em 1969, 4 invernos apenas depois do casamento discreto com a Lene Castro, o Mussum e a primeira esposa se separaram longe dos jornais da imprensa brasileira. O pequeno Augusto César, ainda criança, cresceu ao lado da mãe biológica dos primeiros anos. E o músico continuou dedicado às apresentações musicais dos originais do samba nos palcos populares do Rio de Janeiro. Mas o coração do Mussum não iria ficar solitário por muitas temporadas depois da separação discreta com a primeira esposa. Foi ainda em 1972, 3 invernos depois da separação com a Lene Castro, que o cabo conheceu a segunda grande paixão da vida dele. Uma jovem chamada Neila da Costa. Uma mulher reservada que iria acompanhar o humorista carioca por 22 anos ininterruptos, até a hora final da morte no Hospital Paulista de 1994. A união com a Neila aconteceu discretamente ainda na primeira metade dos anos 70, na cidade do Rio de Janeiro. Ela adotou o sobrenome do sambista e virou Neila da Costa Bernardes Gomes nos registros civis do estado. E o casal recém-formado começou a construir a vida familiar longe dos holofotes da fama nacional que estava chegando com o convite dos Trapalhões da TV Tupi um ano depois. E foi ainda na primeira metade daquela década que a família Bernardes Gomes começou a crescer em silêncio, longe das câmeras da televisão brasileira. Do casamento formal veio o segundo filho biológico da vida do humorista, batizado com o nome de Sandro Bernardes Gomes, o primeiro filho da união com a Neila e o segundo herdeiro futuro do sambista dos Trapalhões da década de 70. Mais 2 filhos biológicos vieram nas décadas seguintes, reconhecidos publicamente pelo humorista dos Trapalhões, uma menina chamada Paula Aparecida e um menino chamado Antônio Carlos Filho, ambos registrados formalmente pelo pai famoso nos cartórios do Rio de Janeiro, ainda em vida do Mussum. Mas, se a família Bernardes Gomes já contava com 4 filhos biológicos reconhecidos nos registros civis da vida do sambista, ainda faltava uma criança que iria aparecer na história familiar de forma tardia e polêmica muito tempo depois. Foi em 1991, quando o Mussum ainda estava vivo e trabalhando nos últimos anos dos Trapalhões da Rede Globo, que uma jovem chamada Mayra Santana de Moura
teve um filho biológico do artista longe do conhecimento público do país inteiro, batizado com o nome de Antônio Carlos Santana e apelidado carinhosamente de Mussunzinho pela família materna. Mas a paternidade do quinto filho biológico do Mussum não veio à tona publicamente enquanto o humorista ainda estava vivo, trabalhando nas gravações semanais dos Trapalhões da Rede Globo do início dos anos 90. Foi só em 2002, 8 anos inteiros depois da morte trágica do Mussum no Hospital Paulista, de 1994, que a paternidade do pai famoso sobre o menino Antônio Carlos Santana foi reconhecida judicialmente pela Justiça do Rio de Janeiro. O Mussunzinho tinha apenas 11 anos de idade quando ganhou o direito legal de usar o sobrenome do pai, biológico famoso da televisão brasileira, e virou o quinto herdeiro reconhecido dos bens deixados pelo humorista dos Trapalhões da Rede Globo. Mas se a família Bernardes Gomes já lidava com o desafio de 4 herdeiros crescendo ao redor do humorista da televisão brasileira ainda naquela época, o Mussum estava prestes a enfrentar uma perda ainda mais dolorosa nos bastidores dos Trapalhões da Rede Globo, a morte inesperada do parceiro querido chamado Zacarias, no começo da década de 90. Foi no dia 18 de março de 1990 que a notícia da morte inesperada do humorista Mauro Fácio Gonçalves abalou o quarteto dos Trapalhões para sempre. O comediante conhecido nacionalmente pelo apelido artístico de Zacarias, um homem que tinha completado apenas 56 anos de idade 3 dias antes da morte súbita causada por problemas cardíacos graves, e que deixava 3 parceiros humoristas devastados pela perda repentina do amigo querido da televisão brasileira. O choque da morte precoce do Zacarias abalou profundamente o Mussum nos meses seguintes ao enterro do parceiro humorístico no cemitério carioca. Uma perda que os 3 parceiros restantes dos Trapalhões nunca conseguiram superar completamente nas gravações da Rede Globo pelos próximos 4 anos inteiros até a hora final da morte do humorista no Hospital Paulista. Mas a tragédia inesperada da morte precoce do Zacarias, em 1990, era apenas o começo de uma sequência trágica que iria consumir o Mussum nos próximos 4 anos inteiros da vida dele. Os Trapalhões voltaram ao ar na Rede Globo poucos meses depois da morte trágica do Zacarias, reduzidos a um trio enlutado. Renato Aragão continuou liderando o programa dominical junto com Dedé Santana, no papel do parceiro cômico da bagunça semanal. E o Mussum assumiu sozinho o humor musical do sambista negro nos episódios reduzidos daquela nova formação triste do começo daquela década. Mas o corpo cansado do Mussum começou a mandar sinais preocupantes ainda no primeiro ano, depois da morte do parceiro humorístico da Rede Globo. O humorista negro começou a sentir cansaço extremo nas gravações semanais do programa dominical, ainda naquele primeiro ano da década. O corpo suado dava sinais claros de esgotamento durante as jornadas nos estúdios cariocas, com falta de ar constante, inchaço nas pernas cansadas do final do dia e dores repentinas no peito, que apareciam sem aviso nas horas do descanso da família Bernardes Gomes. Foi ainda naquela mesma década que a equipe médica cardiológica do Rio de Janeiro entregou o diagnóstico que iria mudar para sempre a rotina profissional do humorista dos Trapalhões: miocardiopatia dilatada, uma doença grave do músculo cardíaco que faz o coração perder a força de bombear o sangue para o corpo inteiro e que naquela época só tinha um tratamento definitivo capaz de salvar a vida do paciente grave: o transplante do órgão comprometido. E foi ali, na hora dolorosa daquela consulta cardiológica do começo dos anos 90, que o Mussum entendeu pela primeira vez na vida
que o próprio coração dele já estava condenado pela doença escondida, que atacava o músculo cardíaco sem aviso nenhum. Mas o humorista negro dos Trapalhões não conseguiu diminuir o ritmo brutal de trabalho depois do diagnóstico grave da miocardiopatia. Continuou gravando todos os domingos o programa da Rede Globo, mesmo com a saúde comprometida do músculo cardíaco enfraquecido, além de fazer apresentações musicais dos originais do samba nos palcos cariocas da segunda temporada da doença. E ignorou as recomendações rígidas dos cardiologistas que pediam repouso imediato, antes que o coração comprometido do sambista falhasse de vez. Em 1993, 3 anos depois do diagnóstico da miocardiopatia dilatada, o quadro clínico do Mussum começou a se deteriorar de forma acelerada. O coração doente do sambista estava perdendo velocidade rápido, mesmo com a medicação forte prescrita pelos cardiologistas do Rio de Janeiro. E a equipe médica avisou a família Bernardes Gomes que o único caminho de salvação real era entrar na fila nacional dos transplantes cardíacos brasileiros. Mas a fila nacional dos pacientes graves em espera daquela época era uma sentença dolorosa que poucos brasileiros conseguiam vencer antes da hora final. O Mussum continuou honrando os compromissos artísticos da carreira musical dos originais do samba durante os primeiros meses de 1994, mesmo com a saúde deteriorada do músculo cardíaco. Os companheiros do grupo humorístico dos Trapalhões da Rede Globo observaram preocupados o parceiro cada vez mais abatido nos bastidores das gravações dominicais. E os fãs brasileiros que assistiam o canal semanal nunca imaginaram nos primeiros meses daquele ano que estavam vendo o sambista trabalhando pela última vez na televisão nacional. Nas últimas semanas do mês de junho de 1994, o quadro clínico do humorista dos Trapalhões piorou de vez nas enfermarias hospitalares do Rio de Janeiro. A equipe médica cardiológica decidiu transferir o Mussum de emergência do Rio para os leitos especializados do Hospital Beneficência Portuguesa da cidade de São Paulo, um dos principais centros brasileiros com capacidade técnica para realizar transplantes cardíacos de alta complexidade naquela época. E foi ainda no meio daquele mês crítico de julho de 1994 que a esperança de um órgão doador compatível chegou na enfermaria paulista do Mussum, internado gravemente na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Mas o transplante cardíaco, realizado pela equipe médica do Hospital Beneficência Portuguesa, nas últimas semanas do mês de julho de 1994, seria apenas o começo de uma nova batalha ainda mais trágica para o corpo cansado do humorista dos Trapalhões da Rede Globo. Uma batalha que iria durar poucos dias inteiros até a hora final da morte, na madrugada gelada do dia 29 de julho daquele mesmo ano, de 1994. Foi na madrugada do final do mês de julho de 1994 que a equipe cardiológica do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo abriu o peito cansado do Mussum para realizar o transplante do coração comprometido, uma cirurgia complexa de várias horas consecutivas conduzida pelos cardiologistas do Centro Paulista. Um coração doador compatível tinha aparecido nas últimas horas anteriores da fila de emergência para tentar salvar a vida do sambista dos Trapalhões. E a expectativa da família Bernardes Gomes na sala de espera era a maior de todas as batalhas médicas dos últimos 4 anos. A cirurgia terminou nas primeiras horas da manhã seguinte, com o transplante concluído tecnicamente pela equipe cardiológica do Hospital Paulista. O coração doador começou a bater no tórax do humorista pela primeira vez naquela madrugada tensa. Os médicos saíram do centro cirúrgico da Beneficência cansados com o resultado inicial
da operação de emergência. E os parentes próximos na sala de espera receberam as primeiras notícias animadoras do quadro clínico do humorista dos Trapalhões da Rede Globo. Mas o corpo cansado do humorista não iria responder da forma esperada pelos médicos experientes nos dias seguintes ao transplante daquele final de julho. O sambista dos Trapalhões passou os primeiros dias pós-cirúrgicos na unidade intensiva, sob observação médica constante. O organismo já enfraquecido pelo tempo prolongado da miocardiopatia dilatada, começou a mostrar sinais preocupantes de complicações graves no quadro clínico geral. Uma infecção pulmonar apareceu logo nos primeiros dias da recuperação lenta, obrigando a equipe cardiológica a intensificar os cuidados intensivos para tentar controlar o agravamento do estado do humorista. Coágulos sanguíneos apareceram no tórax do Mussum nas semanas seguintes ao transplante inicial. A equipe médica precisou fazer uma segunda intervenção cirúrgica de emergência para retirar os coágulos que ameaçavam parar o funcionamento do coração doador recém-implantado. Mas o organismo, já esgotado pelos anos brutais da miocardiopatia dilatada, não conseguiu suportar a nova operação. E a septicemia, generalizada, começou a se espalhar pelo corpo enfraquecido do sambista nos últimos dias trágicos daquele julho. E foi na madrugada gelada, do dia 29 de julho de 1994, que a equipe cardiológica da Beneficência se rendeu diante da batalha impossível do corpo esgotado do humorista. Foi ainda nas primeiras horas daquela madrugada, gelada de 29 de julho de 1994, que o coração doador parou de bater no organismo enfraquecido do Mussum. Um homem preto, de 53 anos incompletos, natural do Morro da Cachoeirinha do Rio, pai discreto de 5 filhos reconhecidos nos cartórios brasileiros, e o palhaço nacional que fez o Brasil inteiro rir por 3 décadas, apagou-se em silêncio na cama fria do Hospital Paulista. O corpo do humorista foi velado ainda no mesmo dia pelos familiares e parceiros artísticos das 3 décadas de carreira nacional dele. Renato Aragão e Dedé Santana compareceram ao velório paulista para prestar as últimas homenagens ao amigo dos Trapalhões. A viúva Neila da Costa acompanhou toda a cerimônia funerária, cercada pelos filhos e parentes próximos. E o Mussum foi enterrado no cemitério de Congonhas, na cidade de São Paulo, naquela mesma tarde triste do dia 29 de julho. Mas se a morte trágica do humorista fechou publicamente a carreira nacional do sambista dos Trapalhões, um último segredo familiar ainda iria explodir na imprensa carioca 25 anos inteiros depois do enterro no cemitério Congonhas. Passaram-se 25 anos inteiros de silêncio total sobre a vida familiar do humorista depois da morte trágica no Hospital Paulista. Os 5 filhos biológicos reconhecidos judicialmente cresceram sob os holofotes esporádicos da imprensa brasileira nas décadas seguintes. E a família Bernardes Gomes, da viúva Neila da Costa, continuou administrando o espólio artístico do humorista sem grandes surpresas legais por 2 décadas consecutivas. Foi em outubro de 2019 que a história de um dentista carioca chamado Igor Palhano veio à tona na imprensa nacional depois de quase 3 décadas inteiras de anonimato familiar. O profissional carioca tinha uma suspeita antiga sobre a identidade do pai biológico verdadeiro. Uma suspeita que só iria ganhar prova científica com um exame de DNA realizado naquele mesmo mês de outubro e que iria mudar para sempre a árvore genealógica reconhecida da família Bernardes Gomes. E foi o resultado científico daquele exame de DNA de outubro de 2019 que iria abalar para sempre a história familiar do Mussum, dos Trapalhões da Rede Globo, 25 anos depois da morte trágica no Hospital Paulista. O exame de DNA, realizado em outubro de 2019, deu resultado positivo
Igor Palhano tinha 99,99% de probabilidade genética de ser filho biológico do humorista Mussum, um sexto herdeiro do sambista negro dos Trapalhões, que não constava dos registros civis brasileiros conhecidos publicamente até aquele momento, e que iria entrar com ação judicial de reconhecimento paternal póstumo na Justiça Carioca do Rio de Janeiro, ainda naquele mesmo ano. Foi no dia 6 de fevereiro de 2025, 6 anos inteiros depois da entrada da ação de paternidade, que a 12 Vara de Família do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconheceu formalmente o dentista Igor Palhano como o sexto filho biológico do Mussum dos Trapalhões da Rede Globo. A decisão foi assinada pelo juiz Cariel Bezerra Patriota e foi divulgada pela imprensa nacional em fevereiro de 2025, depois de 30 anos inteiros da morte trágica do sambista na Beneficência de São Paulo. Mas a decisão da Justiça Carioca de fevereiro de 2025 tinha um detalhe amargo que iria negar para sempre o direito legal do Igor Palhano sobre o espólio artístico deixado pelo humorista Mussum. Porque o prazo legal previsto na legislação brasileira para reivindicar herança do pai biológico falecido já tinha prescrito exatamente em 2004, uma década depois da morte trágica do Mussum. E o sexto filho, reconhecido judicialmente 25 anos depois do enterro no cemitério Congonhas, ficou para sempre sem direito nenhum aos bens artísticos deixados pelo humorista negro dos Trapalhões da Rede Globo dos anos 90. E foi assim que se apagou para sempre a vida do humorista negro Antônio Carlos Bernardes Gomes na madrugada gelada do dia 29 de julho de 1994. O menino pobre, nascido no barraco carioca da Cachoeirinha de 1941, chegou até a fama nacional dos Trapalhões da Rede Globo depois de servir 8 anos escondidos na Aeronáutica Brasileira, gravar 12 discos inteiros com os originais do samba pelas décadas anteriores e fazer o Brasil inteiro rir por 21 invernos consecutivos no palco dos Trapalhões da televisão nacional. Mas a história trágica da vida do Mussum vai muito além do sucesso profissional dos Trapalhões da década de 80, porque debaixo do palhaço bêbado que o Brasil inteiro amava nas manhãs dominicais da Rede Globo, existia um homem preto que sofreu na pele os mais brutais preconceitos raciais do país durante 3 décadas de fama nacional. Um homem que ouviu da própria gente branca das calçadas cariocas a frase repugnante que iria doer no peito dele pelo resto da vida sofrida. E o corpo esgotado do humorista, na madrugada gelada da Beneficência Portuguesa de São Paulo, tinha uma explicação muito mais profunda que a doença cardíaca grave apontada pelos boletins médicos. O corpo do Mussum estava pagando o preço biológico de 2 temporadas brutais de trabalho consecutivo nos estúdios da Rede Globo, encarnando semanalmente um personagem alcoólatra que nunca correspondia à realidade sóbria do sambista real. Um preço que a televisão brasileira nunca teve a coragem de reconhecer publicamente pelos próximos 30 anos inteiros depois do enterro no cemitério Congonhas de São Paulo, porque a indústria humorística da época das décadas de 70 e 80 exigia que o único artista negro do quarteto famoso dos Trapalhões da Rede Globo interpretasse semanalmente um estereótipo racial cruel da periferia carioca, um personagem alcoólatra fixado na garrafa de cachaça da bebedeira dominical, enquanto o próprio Antônio Carlos Bernardes Gomes bebia apenas socialmente nas raras ocasiões familiares e criava 5 filhos biológicos na casa da Cachoeirinha com disciplina rígida, herdada das temporadas servindo na aeronáutica. E quantos outros artistas negros do Brasil inteiro, daquela mesma época, precisaram esconder por décadas inteiras a verdadeira história de sofrimento para continuar recebendo os cachês semanais
da Rede Globo dos Marinho, da mesma forma que o Mussum viveu a vida dupla dos anos anteriores, mas o legado artístico do humorista Mussum sobreviveu à morte trágica no Hospital Paulista de 1994, apesar de todo o preço biológico pago pelo sambista negro dos Trapalhões. O reco-reco de madeira do artista continua tocando nos programas de televisão nacional, das reprises e do quarteto humorístico da Rede Globo até os dias de hoje. E o vocabulário próprio do sufixo "is", que o Mussum popularizou naquela época, continua sendo repetido pelos fãs brasileiros de cada nova geração, que descobre a comédia clássica pela primeira vez, porque o riso do Mussum, na tela pequena da Rede Globo dos anos 80, escondia por trás dele um sofrimento profundo que ficou fora do conhecimento público durante 3 décadas inteiras depois do enterro no cemitério Congonhas de São Paulo. Um sofrimento que só voltou à tona publicamente com o exame de DNA do dentista Igor Palhano, em outubro de 2019, e que ainda vai reverberar na história familiar do humorista negro dos Trapalhões pelos próximos anos da imprensa nacional. Se essa história trágica do Mussum tocou o seu coração da mesma forma que tocou o meu, enquanto contei tudo aqui para você, compartilha esse documentário com uma amiga ou parente do seu ciclo familiar que ainda não descobriu a verdade repugnante, escondida por 30 anos, sobre a vida real do humorista dos Trapalhões, para o segredo brutal da família Bernardes Gomes ganhar a luz da justiça histórica que sempre mereceu no Brasil inteiro. Porque o palhaço bêbado dos Trapalhões da Rede Globo dos anos 80 era muito mais que apenas um humorista genial da comédia dominical do canal. Era um artista negro brilhante, que carregou nas costas o peso brutal de 3 décadas de racismo estrutural do país escondidas do público da televisão nacional, e que merece para sempre o respeito histórico da geração que cresceu rindo com ele nas manhãs dominicais da infância brasileira.